Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de História do Brasil. Vamos começar, pessoal, o capítulo 12. Neste capítulo 12, a gente vai trabalhar sobre o Brasil de 45 a 64, no qual os historiadores colocam como foi um período que o Brasil teve uma experiência democrática. Sabemos que de 1930 a 1945, o Brasil foi governado aí por Getúlio Vargas. No primeiro governo ele ficou de 30 a 34 na Revolução de 30. No caso, em 34 vai ter uma Constituição, ele se torna um governo constitucionalista de 34 até 1937. Quando em 37 ele dá o golpe de Estado, instaura o Estado Novo, né, um governo ditatorial até 1945, quando ele sai. Então, em 1945 vai ter novas eleições, né, eleições já mais democráticas, e o Brasil vai passar por essa experiência até 64, no caso, quando vai ter o golpe militar. Então, entre esse período, ocorreu muitas novidades no cenário brasileiro, como a construção de Brasília em 1960, o surgimento aí de um novo estilo musical, no caso a Bossa Nova. Tudo isso favoreceu, né, marcou a vida dos brasileiros que viveram naqueles tempos, né? Segundo vários historiadores, nesse período de 45 a 64, o Brasil vive essa experiência democrática, no qual nesse período vai ter dois projetos de nação políticos que disputaram entre si, pessoal, a preferência dos eleitores brasileiros. Então a gente vai ter um projeto mais nacionalista, mais estatal. No caso, quem vai ser o líder principal é Getúlio Vargas. No caso aí o partido PTB. E o outro partido, o outro projeto é um projeto mais liberal, mais conservador. No caso a UDN, que é liderada aí por Carlos Lacerda. Quais os pontos que diferenciam esses dois projetos? O nacionalismo, em alguns pontos, diz que o Estado deve intervir na economia, né? Fazer investimentos em áreas estratégicas. Já o projeto mais liberal, mais conservador, ele diz que o Estado não deve intervir na economia, né? Tem que ter a menor interferência do Estado. E essas leis devem ser regulamentadas pelas leis do mercado, né? Já no segundo ponto aí de diferença que a gente pode citar, no projeto nacional de Getúlio, ele diz que a entrada do capital, do dinheiro estrangeiro, deve ser controlada pelo Estado. Já no projeto liberal, ele defende que os capitais e as empresas estrangeiras deviam ter a liberdade para atuar no Brasil. E já no terceiro ponto aí de distinção, de diferença entre eles, no projeto de Getúlio Vargas, nacionalismo, ele diz que o governo deveria, né, manter uma posição de interferência de independência, quer dizer, em relação aos Estados Unidos. Já de Carlos Lacerda, o projeto liberal, o governo brasileiro deveria se aliar incondicionalmente aos Estados Unidos e combater o comunismo. Então, em 1945, a gente vai ter as eleições, na qual Eurico Gaspar Dutra, o candidato aí da coligação do PSD e do PTB, com apoio de Vargas, sai eleito nessas eleições, né? O Eurico Gaspar Dutra vai ser presidente do Brasil de 45 até 1950. O início do seu governo coincide aí com a Guerra Fria e Dutra já opta no início a aliar-se declaradamente aos Estados Unidos.
dentro aqui do Brasil, a primeira coisa que ele faz é caçar logo o registro, caçou o registro do Partido Comunista do Brasil. Então ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Durante também o governo Dutra, foi discutida, né, e aprovada a nova Constituição, no caso aí a quinta do Brasil, a Constituição de 1946. E dentro dessa Constituição tem alguns pontos que a gente deve citar, que são importantes. Porque ele definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista. O Brasil ia ter as federações, no caso os estados iam ter suas autonomias, mas ia ter um presidente. Também garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Outro ponto que merece destaque é que concedia grande autonomia. Os três poderes, a cada um dos três poderes ia ter mais autonomia. No caso, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Um ponto importante também é que permitiu o direito ao voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Mas ainda ele mantinha a restrição aos analfabetos, que naquela época era quase a metade da população brasileira. Então, quase metade da população ainda não participava das eleições. Então, dentro do governo Dutra, a gente vai ter um apoio ao liberalismo econômico, né? Uma livre exportação de mercadorias durante seu governo. Com isso, vai ter uma diminuição das reservas do Brasil. Sabemos que em 1950 seu governo acaba e vai ter as novas eleições, né? As eleições de 1950, né? No qual também a televisão faz a sua estreia no Brasil, bem numa época de campanha eleitoral. E quem é eleito nas eleições de 1950 é um velho conhecido, Getúlio Vargas, volta ao poder, mas agora de forma democrática, né? Agora eleito pelo povo. Ele obteve aí mais de 48% dos votos. Nesse segundo governo de Vargas, que a gente vai estudar na próxima aula, né? Vai se intensificar mais ainda a rivalidade entre os nacionalistas e os liberais, por causa da questão do refino do petróleo. Os nacionalistas, né, liderados aí por Vargas, queriam que esse refino do petróleo fosse feito pelas indústrias brasileiras. Já os liberais, encabeçados aí por Carlos Lacerda, eram favoráveis que fossem feitas por empresas que atuava aqui no Brasil, por empresas estrangeiras que atuassem aqui no Brasil. Então, para defender essa posição, os nacionalistas organizaram uma campanha nacional que tinha o slogan, era "O petróleo é nosso", né? E nessa disputa os nacionalistas, né, saem vencedores. E em 3 de outubro de 1953, né, no caso é criado a Petrobras. Essa empresa estatal que ia ter o monopólio, né, da extração e do refino e do transporte marítimo do petróleo brasileiro. Só que esse segundo governo de Vargas vai ser tema da nossa próxima aula, que a gente vai ver como foi esse governo, até o final, no caso, quando ele comete o suicídio. Depois a gente vai estudar o governo de Juscelino Kubitschek, no caso JK. Vamos ver também o governo de Jânio Quadro, governo de 6 meses, no qual ele pede a renúncia. Depois quem vai assumir é seu vice, né, João Goulart, no caso o Jango, até o início da ditadura militar. Então é tema da próxima aula. Então, pessoal, tenha todos bons estudos, façam as atividades propostas.